para a igreja do Senhor na face da terra. Segundo o livro das Crônicas, capítulo número 7, versículo 14. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, não vou usar a NVI hoje. Estou ouvindo barulhinho de folha de Bíblia aí ainda. Isso é bom. Diz assim o texto: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus, por tua bendita palavra. Te louvamos, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui te adorando, Pai. Obrigado, Deus, por nos alcançar a cada manhã. Obrigado por tua obra nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor é, Senhor. Ó Deus, leva-nos a tributar a ti toda a honra e toda a glória. Fala conosco, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Nós estamos aqui nessa noite por causa do Senhor, Deus, por causa da tua bendita palavra, por causa da tua obra em nossas vidas, Pai. Deus, no nome de Jesus, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, esse texto aqui, ele foi dirigido ao povo de Israel, porém, a sua aplicação serve para todo o povo de Deus, para a igreja do Senhor, como eu disse aqui. O rei Salomão, ele tinha acabado de inaugurar o templo de Jerusalém. Ele tinha acabado de construir o templo. Então, assim que Salomão fez a inauguração do templo, na dedicação do templo ao Senhor, Salomão faz uma das maiores e mais lindas orações que contém na Bíblia, em 2 Crônicas capítulo 6, você pode ver isso depois na tua casa. E Salomão ora ao Senhor, e ele pede muitas coisas para o Senhor, e assim que Salomão acaba de orar, desce fogo do céu, e consome o sacrifício, e a glória do Senhor encheu todo o templo. E o povo, vendo a manifestação da glória de Deus, o povo se prostrou e adorou ao Senhor. Então, Deus à noite, ele vai até Salomão e aparece para Salomão, e Deus então diz que ia responder a oração que Salomão fez. E ele fez algumas promessas a Salomão. Então, olha, Deus, ele fez uma maravilhosa promessa de que, em caso de crise e juízo da nação, se o povo voltasse a ele, ao Senhor, Deus então agiria. Nós, como povo de Deus, devemos nos voltar ao Senhor. Você que nasceu de novo, você é povo do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 1, versículo 18, que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Não foi com prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Obrigado, Luiz. Mas com o precioso sangue de Cristo, o sangue de um cordeiro imaculado, sem mancha, de um cordeiro incontaminado. Então nós somos povo do Senhor porque Ele nos comprou. Apocalipse 5:9 diz que o povo cantava um novo cântico dizendo que tu és digno de abrir os selos, porque tu comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, raça e nação, e os fizeste sacerdotes para Deus. Jesus, falando do seu povo, Jesus diz em Mateus 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. E Jesus diz no versículo 16, portanto,
brilhe a vossa luz, resplandeça a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Nós temos privilégios de servir ao Senhor, mas nós temos uma grande responsabilidade de ser povo de Deus. É maravilhoso poder ser achado pelo Senhor, mas nós devemos entender que a vida cristã nos traz responsabilidades enormes, enormes. Deus fala aqui, no texto que nós lemos no começo, sobre algumas condições para Ele agir. Usando o texto, eu quero destacar 3 coisas que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer? Vamos para o texto. Primeira coisa, nós devemos nos humilhar perante o Senhor. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E humilhar-se é reconhecer a nossa fraqueza, a nossa dependência de Deus, reconhecer que nós nada somos e que é o Senhor que faz as coisas acontecerem. Nós devemos reconhecer a nossa pequenez, mas ao mesmo momento reconhecer a grandeza de Deus, como nós cantamos aqui nessa noite, porque Deus é grande, Deus é bendito, Deus é santo, Deus é soberano. Humilhar-se é você reconhecer que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Humilhar-se é você reconhecer que nós somos pecadores, indignos, e que nós só estamos aqui por causa da graça de Deus. Nós somos carentes do agir do Senhor nas nossas vidas. É com esse espírito, quebrantado, que o homem deve se achegar a Deus e assim colocar diante de Deus as suas petições. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, vai dizer assim, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Humilhar-se é ter as mesmas atitudes de Cristo. Olha aí a responsabilidade. É como eu digo, é impossível sem o Espírito Santo. É quando nós chegamos, e olhamos para Jesus, e nós vemos que Jesus é o padrão de Deus para nós. E aí nós olhamos para Ele e nós entendemos que nós estamos longe do padrão estabelecido por Deus para as nossas vidas. Não é para a gente olhar para o irmão ou para alguns e achar que nós somos mais santos do que os outros. Não é isso. Eu lembro de Isaías, Isaías, no capítulo 1 ao capítulo de número 6, ele começa dizendo: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Quando ele entra na presença de Deus, ele já não diz mais ai de vós. Ele diz: ai de mim, que sou um pecador e vou perecendo. Porque eu sou um homem de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então, quando nós olhamos para Jesus, tem que ser esse sentimento de que nós precisamos dele, de que nós não conseguimos sem ele. Humildade, eu já disse isso aqui, vem da palavra humus, terra, pó, e é o que nós somos. Nós somos pó. Eu lembrei da oração do irmão uma vez na igreja, acho que eu já disse isso aqui. O irmão vai orar e ele diz assim: Deus, abençoa o pastor que é pó, abençoa os presbíteros que são pó, abençoa o diácono que é pó, abençoa o porteiro que é pó. Oh Deus, abençoa essa poeirada tudo. É o que nós somos, irmãos. Humilhar-se perante o Senhor é você entregar-se nas mãos dele, para ele fazer da tua vida aquilo que ele quiser. É você estar à disposição de Deus e você estar disponível para Deus, porque tem muita gente que fala que está à disposição, mas você chama para fazer alguma coisa, a pessoa nunca está disponível, nunca tem tempo para fazer nada, nunca consegue fazer nada para Deus, porque
está gastando o tempo com outras coisas de menor valor e não com o Senhor que o resgatou das trevas. Humilhar-se é se esvaziar, sabe, do orgulho e deixar de confiar em si mesmo. Até tem uma música do Renato Russo que ele fala: confia em si mesmo. Não é mentira, não confia em si mesmo, não confie no teu coração, confie no Senhor, porque o nosso coração é enganoso, nós somos falhos, mas Deus, Ele não conhece impossíveis, Ele não conhece derrotas, não conhece falhas. Humilhar-se é renunciar os direitos que nós achamos que temos para nos submetermos a Deus. Humilhar-se é morrer para si mesmo. Jesus disse isso. Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim, negue-se, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e vem me siga. Isso é humilhação, porque nós queremos muitas vezes fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. É entender que tudo vem dele. Olha, é entender que nós só estamos aqui por causa da graça dele. Se não fosse a graça dele, onde nós estaríamos? Talvez nós estaríamos pulando o carnaval aí fora, pecando. Sim. Olha, um povo que se humilha perante o Senhor é exaltado por Ele. Tiago 4, versículo 8 ao 10, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de ânimo nobre, de ânimo duplo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, e alimentai, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A humildade verdadeira é uma virtude produzida em nós por Deus. Por Deus, irmãos. É por isso que nós temos que evidenciar o fruto do Espírito, porque é o Espírito Santo que nos leva à humildade. Quando tem uma árvore que tem um galho carregado de frutos, o que acontece com esse galho? Você já parou para analisar, para prestar atenção? O galho faz o quê? Ele se encurva, ele se humilha. Se você parar para analisar, é essa posição que nós devemos ter em relação ao Senhor. Quanto mais fruto, mais humilde. Sim. Quanto mais líder, mais servo. Jesus disse isso. Não, queiram ser mestres, mas que vocês sirvam, porque o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para isso. Jesus, ele falou várias vezes sobre humildade. A Bíblia está recheada com esse negócio de humildade. Jesus, ele disse: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Em Mateus 18, do versículo 1 ao 4, os discípulos começam a dizer: quem é o maior no reino dos céus? Olha aí, até naquela época, os discípulos já queriam ser os primeiros, queria honra, queria fama, queria holofotes em si mesmos. Quem é o maior, Jesus? Talvez esperando que Jesus ia falar que era João, que era Pedro. Aí Jesus toma um menininho, põe no meio deles e diz: olha, se vocês não se converterem e não se tornarem humildes como esse menino, vocês não verão o reino de Deus. Jesus era mestre, não é mestre, sabe, em pegar coisas do cotidiano e trazer grandes lições para nós, irmãos. Irmãos, muitas vezes, nós hoje somos honrados. Eu digo honrado por estar na presença de Deus, não honrado por outras coisas. Não honrado do jeito que muitos estão dizendo, e Deus está me honrando. Não é isso. Mas eu e você, nós devemos entender, irmãos, que nós temos paz, nós temos alegria, nós temos vida com Deus,
e nós somos honrados, porque ele foi envergonhado. Bateram nele, cuspiram nele, levaram ele para uma cruz, ele passou vergonha por nós. Olha, no Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Alex, na quarta-feira retrasada, deu uma excelente aula aqui sobre o Sermão do Monte, muito bom, colocou muito bem as coisas. Que Deus abençoe o Alex e use ele cada vez mais. Olha, nós vivemos num tempo em que tem muitos que estão querendo fama. É duro isso, irmãos, mesmo no meio evangélico, no meio do povo de Deus. Há um monte de cristãos orgulhosos. Pode isso, até eu brinco, pode isso, Arnaldo? Cristão orgulhoso é incoerente, irmãos. Ou você é cristão ou você é orgulhoso, as duas coisas não dá, não bate. A soberba é a porta de entrada para a ruína, nós devemos entender isso. E a Bíblia diz, Tiago 4,7, que Deus, Ele rejeita, Ele abate os soberbos, e Ele dá graça aos humildes. Teve um pastor da televisão um dia que disse assim, que Deus é obrigado, se você vir ofertar, Deus é obrigado a te abençoar. Cara, que coisa mais besta. Deus é obrigado, cara. O cara quer ser Deus, o cara quer mandar em Deus, é soberbo. Cara, não adianta, nós não conseguimos mandar em Deus. Entenda uma coisa, Deus não é um gênio da lâmpada. Deus, Ele não é um camarada que está atrás de uma banca de um supermercado te atendendo, não. Não é. Um outro disse assim, para uma mulher que estava enferma: diga, irmã, eu não aceito essa doença, eu rejeito isso, eu determino que o Senhor me cure. Não aceita. Cara, então tem que ir aos pés de Cristo e nascer de novo. É isso que está faltando. Se os camaradas parassem de pregar tanto em cura e milagres e pregassem novo nascimento, esse povo ia ser saciado pela palavra de Deus. Nós não devemos fazer isso. Humilhar-se é deixar Deus ser Deus, não é determinar nada para Deus, é obedecer a Deus, é obedecer aquilo que Ele determinou em sua bendita palavra. É isso que devemos fazer. O orgulho, até postei no Facebook isso aqui, o orgulho de querer ser Deus foi capaz de tirar um anjo da glória e fazer dele um diabo. O orgulho de querer ser igual a Deus foi capaz de tirar o homem do paraíso e fazer dele um mortal miserável. O orgulho de querer ser Deus é capaz de levar o homem a achar que pode mandar em Deus. Livremo-nos de tudo isso, irmãos, de tudo isso, e nos submetamos a Deus, para que Deus faça aquilo que Ele quiser, que nós nos humilhemos diante da presença do Senhor, para que Ele faça a sua vontade. Amém. Primeiro, nós devemos nos humilhar. Segunda coisa que nós devemos fazer, que o texto diz, nós devemos orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, após chegar à presença de Deus em humilhação, a recomendação do próprio Deus é que nós oremos. O próprio Deus pede que o seu povo ore. Deus quer que nós o conheçamos. É desejo do nosso coração conhecer a Deus. Deus estabeleceu a oração para que o homem tivesse comunhão com Ele.
A nossa oração não deve ser somente para Deus resolver os nossos problemas, as nossas necessidades. A oração deve ser parte do nosso cotidiano. Oração é relacionamento com Deus. É outra coisa que é meio incoerente, é um cristão não orar. O cara não nasceu de novo. Se você não ora, você não nasceu de novo. A Bíblia vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Em tudo nós devemos dar graças a Deus, em tudo, não é em algumas coisas só, até no sofrimento. Ó, a Fanny Crosby aí, ó, que a Leila leu, meu Deus do céu, sabe, eu fico decepcionado comigo quando eu vejo relatos assim, de pessoas que tinham tudo para murmurar, para reclamar, e adoram ao Senhor. Irmãos, a oração, ela nos move até Deus, para fazer Deus fazer a sua vontade, e não é para trazer Deus até nós, para fazer a nossa vontade, não é para tentar manipular Deus, para Deus fazer aquilo que eu desejo, não, é para me levar até Deus, para fazer aquilo que Ele deseja para a minha vida, a vontade dEle, o querer dEle. Nós precisamos orar mais, precisamos ter uma vida de oração. Sim, nós, como povo de Deus, eu estou falando para o povo de Deus. Deus nos ouve, nós temos livre acesso à sua presença, isso é glorioso. Isso é glorioso. O véu foi rasgado, irmãos. Jesus, Ele nos deu um novo caminho, Ele abriu para nós a presença de Deus. Deus está acessível a nós. Deus aceita e recebe pecadores na sua presença. Deus tem desejos de se relacionar conosco, míseros pecadores. E muitas vezes nós ouvimos tantas vozes no mundo e não ouvimos a voz do Senhor. Muitas vezes nós falamos com tanta gente, mas não falamos com o Senhor. Nós muitas vezes estamos longe dEle. Muitas vezes nós gastamos mais tempo nas redes sociais do que em oração. Nós gastamos mais tempo com o celular na mão do que em oração. Nós precisamos conhecer o Deus que nos chama de seu povo. Seu povo. Nós crescemos, irmãos, em maturidade, em amor, em graça, em misericórdia, na presença do Senhor, orando. Você olha para os grandes avivamentos que houve na face da terra, todos eles foram encharcados por oração, por testemunhos, por pregação da palavra. Homens que oravam dias e jejuavam dias. Jonathan Edwards, antes dele pregar o famoso sermão dele, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele orou e jejuou 3 dias. Homens de oração, como Spurgeon, Martin Lloyd Jones, Calvino, quantos outros, homens que se debruçavam na presença do Senhor, para que Deus fizesse a vontade dEle na vida deles. Deus, irmãos, é um Deus que se deixa achar. Jeremias 29:11 diz assim: pois eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Que promessa linda! Como nós precisamos ansiar pela presença de Deus. Nós olhamos para Davi e vemos um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Por quê?
porque colocava as petições dele na presença de Deus. Nas nossas orações, o que nós temos buscado? Eu fiz algumas anotações aqui, perguntas que eu fiz para mim, mas que vale para o povo de Deus, para nós. Quando nós oramos, o que prevalece? A minha vontade ou a vontade de Deus? Qual é a ênfase da minha oração? Os bens materiais ou os valores espirituais? É o reino de Deus ou o meu reino? A nossa oração é um recital de ação de graças ou uma lista de compras? Uma lista de necessidades? Nós devemos orar, irmãos. Eu estava preparando essa mensagem, eu entrei no grupo dos homens da igreja e eu disse: irmãos, orem por mim, amanhã eu vou pregar na igreja, eu quero que vocês orem. E eu agradeço a oração dos irmãos, por cada um que orou. Você, meu irmão, tem que orar por aqueles que Deus tem levantado para pregar. A vida não é fácil de um homem e de uma mulher que se dispõe para que Deus o use. Ore por nós. Nós carecemos da oração dos irmãos. Nós estamos pedindo ao Senhor que nos ensine a orar. Estamos orando para que Deus forme o caráter de seu Filho em nós. Estamos orando pelas famílias. Para analisar. Estamos orando para Deus alcançar pessoas que ainda não conhecem e ainda não foram salvas. Nós estamos orando pela nossa nação, pelos governantes, pelas autoridades. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2, o Paulo, o apóstolo, ele diz assim para Timóteo: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Deus também diz em sua palavra: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. 1 Timóteo 2,8. Em Tiago 5,16 está escrito assim: confessai as vossas culpas uns para os outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí eu pergunto para você: e a oração de muitos justos ao mesmo tempo? Vale para mim também, mas vale para você. O que você tem feito às quartas-feiras à noite? Pensa aí. Nós vemos, às vezes a gente vê na igreja que orar tem 5, 10, quando tem muito, né? Irmãos, nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus. Se nós queremos ter vida com Deus, nós precisamos orar. E eu quero encerrar esse ponto sobre oração com um texto que o pastor Augusto Nicodemos postou no Facebook sobre oração, e eu quero compartilhar com vocês. Pastor Augusto Nicodemos escreveu assim, preste atenção: se nós queremos orar, nós temos que aprender a orar. E ele aqui sintetizou um texto curto sobre oração, que fala tudo, se você parar para analisar. Nós precisamos orar por ele. Sim, homem de Deus. Ele começa dizendo: nós precisamos orar, apresentando a Deus, mediante Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo, nossos desejos, necessidades, confissão de pecados, intercessões, agradecimentos e tudo mais. Nós devemos orar a Deus em nome de Jesus, confiados nos méritos de Jesus Cristo
e no perdão de pecados que Ele nos conseguiu por meio de sua morte na cruz. Devemos pedir a Deus com base nos merecimentos de Cristo e não nos nossos. Temos que renunciar toda a justiça própria e chegarmos esvaziados de nós mesmos diante de Deus. É humildade. Nada tendo para oferecer em nosso favor. Olha só. A não ser a obra daquele que morreu e ressuscitou por nós. Embora possamos pedir a Deus qualquer coisa que desejarmos, todavia, só deveríamos orar por aquelas que trazem maior glória a Deus, que promove o crescimento do reino de Deus neste mundo, e que são para o nosso bem, sustento, proteção, alegria, bem como de nosso próximo. Foi isto que Jesus fez quando nos ensinou a pedir na oração do Pai Nosso. A Bíblia nos ensina a pedir a Deus pelos irmãos em Cristo em todo o mundo, por nossos familiares e pessoas de todas as classes, inclusive pelos nossos inimigos. É Deus quem ouve as orações e é Ele quem decide se vai respondê-las ou não. É isto de acordo com a sua vontade e propósito de sempre nos fazer o bem. Se houvesse mais oração verdadeira a Deus, por parte dos que professam, que conhecem a Ele, mediante Jesus Cristo, quem sabe veríamos aquele avivamento e reforma espirituais que tanto desejamos para a nossa pátria. Augusto Nicodemos Lopes. Segundo, nós devemos orar. Terceiro e último. Terceira coisa que nós devemos fazer, nós devemos nos converter dos nossos maus caminhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, Deus aqui está falando de seu povo, serve para nós, somos povo do Senhor. O caminho da restauração passa pela confissão e abandono de pecado. Sim, temos que nos arrepender, por muitas vezes ser sal que perdeu o sabor, ser luz enfraquecida que não tem brilhado nas trevas, por o mundo olhar para a igreja e ver trevas na igreja, ao invés de ver luz. É triste isso. Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor, e nós muitas vezes não amamos, nós falhamos em amar. Quando nós conhecemos o caminho do Senhor, os caminhos dele, nós podemos discernir o que vai e o que não vai agradá-lo. Sim, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz assim: afastem-se de toda forma de mal. Toda forma de mal. Se afastar dos maus caminhos é também abandonar as velhas práticas, o velho homem. Em Efésios, capítulo 4, a voz está sumindo. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22, Paulo começa a dizer: quanto ao trato passado, vocês devem se despojar do velho homem, e vocês devem se revestir do novo homem, se despir de nós mesmos e nos revestir de Cristo. Isso é fazer com que o meu caminho largo, o meu caminho pecaminoso, seja desfeito para a glória de Deus. Conversão significa mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de vida. E aqui eu não estou falando de conversão como aconteceu conosco quando nós nascemos de novo. Não, eu estou falando de uma conversão que é um processo, que é o processo da santificação, que é o processo de nos voltar ao Senhor todas as vezes que nós pecamos.
voltar ao Evangelho, voltar às práticas do primeiro amor, voltarmos às Escrituras Sagradas, voltarmos à oração, à humildade, converter, mudar de direção. Precisamos abandonar o pecado e correr para a santidade de Deus. Isso é conversão. E eu escrevi uma frase também, que eu acabei postando, que eu achei interessante. Deus, eu falo que vem de Deus essas coisas. Toda a nossa capacidade vem de Deus, toda a nossa suficiência vem de Deus. Ser santo não é viver sem pecar, mas abandonar o pecado porque não consegue mais viver sem Cristo. É isso, irmãos. Abandonar o pecado por não mais, conseguir viver sem o Senhor. Conversão é voltar, é mudar a direção, é caminhar para o Senhor. Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Olha só, nunca prosperará. Mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Porque nós servimos a um Deus misericordioso, a um Deus perdoador, a um Deus que tem prazer em perdoar. É diferente de nós. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 17, vou deixar como tarefa de casa para você ler. O texto começa: se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, e não as coisas que são da terra. Mortificar a vossa natureza pecaminosa. Aí ele entra falando de um monte de coisa lá que nós precisamos deixar: imoralidade sexual, ira, contenda, e vai embora. É uma lista grande. E no final fala que tudo que nós fizermos, que nós façamos em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Deus, Ele diz em sua palavra, o texto que nós lemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro, e orar, e se converter dos seus maus caminhos. 3 coisas. Se nós fizermos essas 3 coisas, Deus promete fazer 3 coisas. E está no texto também. Olha só, o que Deus fará? Assim diz o Senhor: então, se você orar, se você se humilhar, e se você se converter do seu mau caminho, então eu o ouvirei dos céus. Olha só, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O texto diz que Deus vai fazer 3 coisas. Primeira, Deus diz: eu ouvirei dos céus. As nossas orações são ouvidas por Deus, irmãos. Deus ouve as nossas orações. E Deus responde muitas vezes a nossa oração. No Salmo 145, do versículo 18 ao 20, Davi, ele diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam a Ele, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá os desejos dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os livrará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Cacetada aqui, hein? Deus está ouvindo a nossa oração. Irmão, continue orando. Não é que Deus está demorando, não. Deus é paciente, irmãos. Deus é paciente. Coloque tudo diante do Senhor, tudo aquilo que lhe aflige, todos os seus anseios, ore para que Deus faça a vontade dEle na sua vida, porque a vontade dEle, irmãos, é sempre o melhor para nós. Você pode ter certeza disso. Às vezes nós temos medo, de orar para Deus fazer a vontade dEle, Vai falar que não. Eu, às vezes,
Eu tenho medo, porque eu quero fazer a minha vontade. É duro isso, irmãos. Deus, Ele quer nos ouvir, quer nos responder, mas nós temos que reconhecer que nós precisamos nos humilhar, orar e se converter do mau caminho. Como é? Eu volto à oração. Como é que nós estamos orando? Eu lembrei agora da minha filha Keila, né, que está lá em Itajaí, Santa Catarina. Todos os dias a Keila liga. Todos os dias quase nós falamos com ela. Olha aí, ó, uma filha e um pai que está distante. A Keila, ela liga, eu acho interessante, porque ela não me liga para pedir dinheiro. Sabe, ela não me liga para, sabe, reclamar. Não, ela liga para saber como eu estou. Pai, como é que o senhor está, pai? Está tudo bem? Rapaz, assim deveria ser a nossa oração com Deus. Sabe, às vezes nós pensamos, irmãos, em conquistar tantas coisas, mas esquecemos do principal, que é conquistar o coração de Deus. Tantas coisas que nós sonhamos, e muitas vezes não sonhamos em viver na presença de Deus. O que mais? Deus é um Deus justo. Ele é um justo juiz. Ninguém vai escapar das mãos dele, irmão. Fica tranquilo. Às vezes você olha para esse mundo e vê muita injustiça, mas entenda uma coisa, Deus vai tratar tudo isso aí. Deus sabe como julgar, eu e você não. Muitas vezes, se nós fôssemos julgar, nós íamos fazer besteira, mas Deus sabe o que faz. Deus é sábio, irmãos. Deus sabe o que faz. Coloque nas mãos dele. O que mais? Além de Deus ouvir a nossa oração, Deus diz assim: perdoarei os vossos pecados. Olha aí a promessa de Deus. Deus é o único capaz de perdoar pecados, irmãos. Sabe, tem hora que eu encontro pessoas que dizem assim: Deus não vai me perdoar porque eu errei muito, eu falei muito, eu pequei. Cara, quase dá vontade de falar para o cara: você está olhando para lá, não está olhando para o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia, irmãos. O Deus da Bíblia é como um pai do filho pródigo. O Deus da Bíblia, Ele quer abraçar você. Ele quer que você se debruce nos braços dEle. Ele quer afagar você. Ele quer sim corrigir você, e muitas vezes Ele faz isso por amor. Mas Deus, Ele perdoa pecados. Irmãos, qualquer pecado, não importa o que você tenha feito, não importa o que você fez, Deus, Ele pode perdoar o mais vil pecador. O mais vil pecador. Às vezes nós olhamos para certas pessoas e dizemos assim: não tem conserto para esse camarada. Que não tem conserto, irmãos. Deus pega o pior homem e faz dele um pregador do Evangelho. Deus é um Deus que perdoa e lava as pessoas no sangue de Jesus Cristo. Ele faz isso conosco, irmãos. Foi cantado um hino de comunhão aqui, hoje à noite, que nós somos corpo. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus é luz, e nós estamos na luz. E aí o texto prossegue, dizendo que assim como Ele está na luz, nós também, Deus é luz, e nele não há trevas algumas. Deixa eu lembrar o texto. Fala que Deus vai purificar as nossas vidas de todo o pecado. O versículo 8 diz: se nós dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e nos fazemos mentirosos. E o versículo 9 diz: porém, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Deus faz isso conosco. Ele quer perdoar o seu povo. No Salmo de número 86, versículo 5 está escrito assim: pois tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. E no Salmo 103, versículo 8, a seguir diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, olha aí a paciência de Deus, e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Graças a Deus por isso, né? Imagine, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Já pensou se Deus pagasse mal com mal? Já pensou se Deus olhasse e falasse assim, aquela lei lá, né? Olho por olho, dente por dente? Tá todo mundo cego e banguelo. Ora, pois como, até o Mahatma Gandhi diz uma coisa sobre isso aí. Ele diz, olho por olho e todos ficarão cegos. Mahatma Gandhi. Então, conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus, olha a promessa de Deus. Pois como os céus se elevam acima da terra, ó a distância, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Olha só, irmãos. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe o que nós somos e do que nós somos formados, e lembra-se de que nós somos pó. O próprio Deus lembra isso. Nós precisamos do Senhor. Deus é o único capaz de restaurar a comunhão da igreja, do seu povo com Ele. Primeiro, ouvirei dos céus. Segundo, perdoarei os seus pecados. Terceiro e último, e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Se você pega a oração de Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 6, você vai ver que Salomão, ele ora, e ele pede para Deus sarar a terra, para que eles produzissem alimentos, para que houvesse meios de alimentação entre o povo. Salomão pede que as enfermidades sejam curadas no meio do seu povo, e Salomão pede uma renovação espiritual a Deus. Então esse sarar a terra aqui tem essa abrangência, nesses três princípios, de colheita, de cura e de restauração, de renovação espiritual. Agora para analisar. Salomão pede para Deus abençoar a terra. Salomão, ele ora e pede para Deus sarar as enfermidades. E Salomão, ele pede a Deus que ensine o povo e sare o povo espiritualmente. Olha a sabedoria desse homem. Olhando espiritualmente, nós vemos que nosso país está afundado na lama fétida do pecado. Nós vemos um país corrompido pelo pecado. Nós vemos uma nação que se afastou de Deus. Sim, irmão, se afastou de Deus. Há muita podridão, há muita corrupção, há muita injustiça no nosso país. O que muitos estão fazendo hoje? Estão no carnaval, na festa da carne. Enquanto a Bíblia diz para mortificarmos a carne, o mundo extravasa em carnalidade. Dá vergonha de saber que muitos países olham o Brasil e conhecem o Brasil por causa do carnaval. Irmãos, nós temos que orar pela nossa nação, temos que orar pelo presidente,
pelos governantes. Temos que orar para Deus sarar a nossa nação, para Deus trazer realmente um avivamento espiritual para a nossa nação. Não adianta crescer o número de evangélicos, mas crescer também o número de violência, o número de corrupção. Não é isso que é avivamento. Avivamento não é mudar de religião. Avivamento é quando você nasce de novo e vive para a glória de Deus. Mas não vai ter avivamento sem oração, sem retorno para a palavra de Deus e sem quebrantamento e sem arrependimento. Não adianta, o povo de Deus tem que se arrepender, irmãos. O povo de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Nós precisamos orar mais, irmãos. Buscar mais ao Senhor, para que Ele sare o nosso coração, para que Ele sare a nossa nação, para que Ele sare a nossa terra de verdade. A solução para o Brasil não está nas mãos dos governantes. A solução para o Brasil está no Senhor. Deus pode fazer o que Ele quiser, e Ele pode trazer vida onde muita coisa já morreu. Isso é avivamento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus promete que se nós nos voltarmos a Ele, em humilhação, em oração, e desviando-se dos nossos maus caminhos, Ele nos ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Que Deus faça isso nos nossos corações. Que Deus comece por mim, comece por você, meu irmão. Você que tem sido bênção nas mãos do Senhor, você que ora, você muitas vezes não vê o resultado da tua oração, mas eu digo para você, existe um Deus que está te ouvindo, existe um Deus soberano que usa muitas vezes as nossas orações para mudar o mundo, para mudar a vida das pessoas. Continua, meu irmão, orando, se prostre aos pés do Senhor, se humilhe e se converta dos seus maus caminhos. E isso vale para mim também. E eu quero orar. E eu quero que vocês coloquem em pé. Nós vamos orar. E depois nós vamos cantar aquele hino. Grande é o Senhor. O grupo de louvor vai cantar. Irmãos, eu queria nesse momento pedir para que nós nos puséssemos também em oração pela família do seu Vilmulaino. O seu Vilmulaino é o dono desse prédio e ele faleceu hoje à tarde. E minha família está bem sentida e eu queria pedir aos irmãos. Ele está sendo velado lá, a CESF, é isso? Ali, então ele está sendo velado ali. E eu gostaria muito que os irmãos pusessem a família do seu Vilmulaino em oração. E também a nossa comunidade, não é? Que Deus nos dê uma direção, como é sabido dos irmãos, a igreja já conseguiu comprar um terreno próprio e nós não sabemos como vai ser futuramente, não é? Porque o prédio vai praticamente... acho que entrar para inventário e nós não sabemos o que vai ser. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é que sabe. E o que eu peço aos irmãos é que orem. Como Paulo ministrou hoje, essa mensagem veio do coração de Deus. Deus falou conosco. Deus está nos chamando para esse momento de oração, de busca dEle, de uma direção dEle para nós, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Então que Deus possa realmente mover o nosso coração. E não se esqueça de colocar a família desse homem que tanto nos ajudou.
Estamos aqui há 18 anos. E quantos momentos difíceis nós passamos no início. E sempre quando eu chegava a ele dizendo assim, Vilma, está difícil. Ele vinha me abraçar. Eu falo isso porque eu tenho como se fosse o meu pai. E ele disse um dia para mim ali, olha, Itamar, você é um filho, você é como se fosse um filho para mim. E hoje é como se eu estivesse perdendo o meu pai pela segunda vez. Eu perdi o meu pai e hoje eu também tenho esse sentimento. Um homem de um caráter ilibado e de um coração gigantesco. Sempre ali, em tudo aquilo que nós precisamos fazer aqui, ele dizia, olha, pode fazer que eu pago metade. Pode fazer, desconta do aluguel. Dificilmente nós encontraremos uma pessoa assim. Então o que eu peço aos irmãos é que orem para que Deus console essa família e que Deus tenha misericórdia dessa família e principalmente, né, da vida do seu Gil. Você pode orar por ele. Pai, nós te agradecemos, Deus, por tua bendita palavra. Ó Deus, nós te louvamos, Deus, por teu trabalhar em nós. Nós reconhecemos, Deus, que nós precisamos de ti, Senhor. Ó Deus, nos ajude, Deus, quebrante o nosso coração, nos leve para perto do Senhor. Ó Deus, mude, Deus, o anseio do nosso coração e traga as verdades, Deus, do teu reino para nós, para que vivamos, Deus, não para nós mesmos, mas para o Senhor, para a glória do teu santo nome. Pai Santo, nós estamos aqui, Senhor, e nós nos humilhamos, Deus, diante de ti. Ó Deus, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa miséria, Senhor, reconhecendo que nós somos pó, que nós não conseguimos, Pai, viver sem o Senhor. Ah, Deus, nós dependemos de ti, Senhor. Não há nada nesse mundo, Deus, que traga maior prazer aos nossos corações do que a tua presença, Pai, do que a tua vida em nós, Senhor. Ah, Deus, obrigado pelo tesouro da tua existência. Obrigado por ter abraçado o nosso coração. Obrigado por ter mudado o rumo da nossa história, Senhor. Deus, recebe a honra, a glória, o domínio, Senhor, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, Senhor. Teu é o reino e tu te exaltastes como todos, Pai, acima de todos, Senhor. Ah, meu Deus, traga a nós, Deus, ó Deus, princípios da tua palavra, que revele a nós o quanto distante estamos do Senhor. Ah, Deus, quebranta, Senhor, as nossas vidas e nos leve à oração, Senhor, a orar, Deus, não com uma lista de necessidades, Pai, mas orar em ação de graças, Pai, te agradecendo, Deus, e sendo grato por tudo, Pai, para que o teu reino seja estabelecido nas nossas vidas, Pai. Pai, leva-nos a tratá-lo como um paizinho querido, um pai que cuida de nós, um pai que tem prazer, Deus, que nós venhamos a estar na tua presença, Senhor. Um pai que quer ouvir a voz dos filhos, um pai que ensina os seus filhos, que disciplina os seus filhos, que corrige aqueles que o temem e o ama. Continua, Pai, o teu agir, continua o teu processo, Deus, de santificação nas nossas vidas. Oh Deus,
Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Nós pedimos perdão pelos pecados da nossa nação, Senhor, pelos pecados do povo, Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, e perdoa-nos, Senhor. Pai, Senhor, nós queremos a Tua presença, Senhor. Nós queremos, Deus, estar, Deus, perto do Senhor, para que fiquemos longe do pecado, Pai. Deus, para que abandonemos o pecado, Senhor, para que possamos correr para os Teus braços de amor. Pai, leva-nos, Deus, a Te adorar pelo que Tu és. Leva-nos, Deus, a Te adorar, porque Tu és um Deus soberano. O controle não está nas nossas mãos, Senhor, está nas Tuas mãos, Senhor. Deus, nós, Deus, suplicamos ao Senhor, Deus, e derramamos sobre o Senhor todas as nossas petições, Pai, para que o Senhor, Deus, cumpra o Teu querer nas nossas vidas, Pai. Meu Senhor, que o Senhor, Deus, possa alcançar essa família enlutada do Seu Vilmo, Pai. Deus, somente o Senhor pode consolar, Deus, alguém que perde alguém, um ente querido. Deus, mas nós temos consciência e sabemos que o Senhor faz isso, Pai. Mas que o Senhor alcance essa família com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua salvação, Senhor. Pai, nós colocamos essa questão aqui, Pai, do templo, Pai, também diante do Senhor. Pai, faz o Teu querer, Deus. Usa as nossas vidas, Pai. Levanta um povo, Pai, compromissado com a Tua obra, Deus, para contribuir, Senhor, de todas as maneiras, Pai, financeiramente, espiritualmente, que nós possamos, Pai, viver na força do Teu poder, Papai. Pai Santo, Deus, nós sabemos que Tu és um Deus que ouve as nossas orações, que perdoa os nossos pecados e que sara, Deus, a nossa terra, Pai. Sara, Deus, a nação. Sara, Deus, os nossos corações. Sara as feridas, Pai, da alma. Sara vidas aqui que estão no pecado, Pai. Perdoa-lhes, Deus. Leva elas, Deus, para uma conversão ao Senhor, para que elas sejam, Senhor, aceitas pelo Senhor, Deus, e nasçam de novo para a Tua glória, Papai. Continua abençoando, Deus, o Ministério do Louvor, cada irmão que faz uso do microfone, o Teu povo aqui nesse lugar, Pai. Deus, abençoa cada pessoa que tem escutado, ouvido pela internet também, Deus. Que o Senhor, Deus, produza em nós e por meio de nós o Teu querer, Senhor. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado. No nome santo de Jesus.